Sociedade Vril, o Ano já puxou ali atrás. A gente fez o roteiro meio correndo, então vocês desculpem aí se eu for repetitivo em alguma coisa, mas é que não. É muita coisa, gente, então o negócio fica bem embolado. Esse castelo Werfenstein é um castelo que tem muita história sobre ele com relação a tudo que o nosso querido Bigodinho fazia ali, né? Inclusive a história narrada dentro do castelo, vocês vão ver aqui, que é uma história anterior até a existência do Bigodinho, né? E ele usa esse castelo como base durante muito tempo, tá? Esse livro, Castelo Werfenstein e as Mulheres Maravilhas de Vril, Maria Orsic e os Seres de Luz, de William Himson, fala justamente sobre a sociedade Vril ser uma loja luminosa. Eles se referem como loja porque isso tem muita ligação quando a gente fala de maçons e a gente fala de Rosa Cruz, né? Então se usa muito esse termo, e é referenciado também como uma comunidade secreta de ocultistas na Berlim pré-bigodista. Tá? E essa sociedade Vril de Berlim era, na verdade, uma espécie de círculo interno da sociedade Tully, e que também estava em contato próximo com um grupo inglês conhecido como Golden Dawn, tá? Que é a aurora dourada, alguma coisa do gênero, né? Quando a gente vai traduzir ao pé da letra. Tá? Passa para mim, amiga, por favor, porque eu não consigo passar aqui. Obrigada. E aí a gente chega justamente nessa pessoinha aí, que eu já vou falar, do Louis Jacoliot, tá? Que tem esses 2 livros, mas eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre essa questão do William, né? Quando ele faz esse livro, e isso é uma coisa de orelha que está ali, ele fala que ele usa muito a questão das referências e ele tenta não opinar, justamente por nós termos aí várias vertentes da história com relação à sociedade Vril. Então ele faz uma pesquisa a fundo e chega nessa criaturinha que está aí. O Louis Jacoliot, ele é um autor francês pouco conhecido. Entre 1837 e 1890, ele escreve alguns livros. Eu coloquei 2 aí que são muito importantes no embasamento do que a gente vai falar sobre o Vril, né? E o termo Vril em si, ele chega à atenção do nosso querido mundo ocidental justamente por meio dos escritos dessa pessoinha, tá? E no curso da carreira profissional do Jacoliot, ele foi presidente do tribunal na Índia e depois cônsul francês em Calcutá. As obras de Jacoliot, elas inspiraram vários escritores e ocultistas, tá? E entre eles a própria Blavatsky. A Helena, ela entra muito nos livros dele, se baseando inclusive em pesquisas feitas pelo Jacoliot, tá? E entre muitos livros, a gente tem aí tanto o Les Filles de Dieu, né, de Dieu, que são os filhos de Deus, e essa Gênese da humanidade, né, que está em francês aí, La Genèse de l'Humanité, também o nome francês, apesar de eu ter estudado francês, gente, eu não sou muito chegada de falar um biquinho. Jacoliot. Exatamente. E quais são os temas principais que ele usa de embasamento nos livros? É sobre as civilizações modernas e que elas foram originárias de um único núcleo primordial, que era o mesmo para a Índia, para a Ásia Ocidental e para a Europa. Tá? E aí a gente vai ter as raças semíticas e indo-europeias não eram diferentes, mas as raças semíticas elas se degeneraram no processo, enquanto os arianos permaneceram puros. Isso aí é um embasamento do livro do Lewis. Tá? E um código de lei, segundo ele, governava pessoas civilizadas, que era o Código de Manu, nome do governante divino da Índia, enquanto no Egito ele era chamado de Menés, popularmente conhecido como Moisés entre os hebreus, e Minos em Creta. Né? Vocês lembram do Minotauro? Vem do Minos. Tá? E aí ele... minoica. Exatamente.
E o norte da Europa, ele fala de uma civilização mágica que existia há milênios e seu nome era civilização Thule. Daí que a gente vem com o nome Thule. Os seres superiores de Thule viviam em enormes cavernas nas entranhas da Terra, ou seja, intraterrenos, e eles possuíam uma fonte extraordinária de energia mágica, que era o Vril. O tema do Vril é exaltado na maioria dos escritos de Jacques. E o que ele fala? Que o Vril é uma energia latente no homem, mas que nós só usamos uma pequena fração dela e que a gente desconhece completamente a força do Vril. Tá? É a fonte da divindade e a fonte do que a gente pode chamar do super-homem. Né? Inclusive foi inspirado nisso, gente. Mas aí é papo outra live, tá? E ainda fala mais, que aquele que a descobre e domina seu uso adquire grandes poderes. Tá? Pode se tornar mestre, pode dominar o mundo. Tá? E aí, inspirado por seus escritos, a gente tem aí uma formação de um grupo de Rosa Cruzes em Berlim, no final do século XIX, que vai culminar na Sociedade Vril para divulgar os escritos dessa pessoinha. Tá? E pode passar, que aí a gente vai para outra. Obrigada. E aí a gente chega justamente baseado e inspirado no Jacques, nós chegamos nessas duas obras aí, que é o S.L. Matthews na Golden Dawn Society, né, a Sociedade da Alvorada Dourada, ou da Aurora Dourada, e o que a Anne já tinha trazido nesse outro livro, que é o The Coming Race. Tá? O interesse pelo Vril ele foi renovado justamente depois que ele foi utilizado no livro, na publicação do livro The Coming Race, né, escrito aí pelo Edward Bulwer-Lytton, né? E ele, a Anne já falou um pouquinho sobre ele, ocultista, né? Ele vem falando justamente sobre os intraterrenos na The Coming Race, sobre essa questão da fonte da energia psíquica como poder divino dado à raça humana, e é justamente onde a gente chega. Tem que passar aí. Como é que eu passo? Que eu não consigo passar. Passa para mim. A gente chega nesse outro pedacinho da história que entra justamente o nosso querido Bigodinho. E é um livro chamado Ananeb, né? Que é Ananeb, não se pronuncia aí o H, que é feito por esse Frederick Hilscher, onde ele funda uma sociedade, né, em 1935 para o estudo das heranças ancestrais. Né? E a Alemanha isso é uma curiosidade, gastou mais dinheiro e dedicou mais recursos ao Ananeb do que a América fez com a bomba atômica, só para vocês terem uma ideia onde é que a coisa foi. Tá? E essa sociedade para estudos ancestrais, ela vem com inspiração nessas duas obras que eu acabei de trazer do escritor francês, e numa vasta pesquisa feita com relação às experimentações da utilização da energia Vril. Tá? E o Frederick Hilscher, ele é místico e amigo de um explorador chamado Seven Hiding, enfim, tá? que é íntimo de nada mais, nada menos do que o nosso querido Bigodinho. Tá? E em janeiro de 1939, essa Ananeb ela foi incorporada à SS, que vocês conhecem bem, como uma de suas filiais. E os líderes da Ananeb foram absorvidos pela equipe da SS. E qual era a missão atribuída à Ananeb? Localizar nada mais, nada menos do que as origens da raça ariana. Tá? E aí a gente tem múltiplos, aí vira um polvo. Tá? Nós temos aí os tentáculos, onde vamos chegar justamente na história do que nós já falamos sobre isso em um Proibidão, que foi a história da Casária, né, do Império Casariano, porque eles vão justamente para as montanhas do Cáucaso, pesquisar sobre a origem da raça ariana.
Pode passar mais um vídeo. Essa sociedade aí, a Nerbe, ela vai para o Tibete, vai para a América do Sul, é que vem aqui para a Amazônia, é que vai para o mundo inteiro, né, atrás de objetos das entradas de Agartha. Então, eles passam um monte de tempo no Tibete, inclusive, e só tem as atividades interrompidas em 39, quando espoca a guerra, e eles têm que mudar um pouco o foco. Mas mesmo durante a guerra, da guerra, a pessoa falando as palavras proibidas, mesmo durante a guerra, eles seguiam com essa missão, com essa busca por trás, né, da coisa militar. Eu nem trouxe muito isso, não fui muito a fundo, justamente para a gente conseguir falar, porque a gente está com 1h20, né? Então, a coisa, por isso que eu estou falando, dá um proibidão. E aí, quando a gente entra nessa história, a sociedade, além disso tudo, e como o foco era justamente a questão da energia vril, e por isso que existia essa insanidade do Bigodinho atrás desses elementos, dessas verdadeiras relíquias, e a gente sabe que ele era um fissurado nisso, né? Tanto que no filme, acho que é Caçadores da Arca Perdida, do Indiana Jones, a gente tem uma narrativa muito legal sobre essa questão dessa busca desenfreada dele. Essa é uma foto que tem no livro do William sobre o castelo Werfenstein, né? E é como se tivesse aí a Orsic de costas, né? Esse cabelão. E eu coloquei um trechinho aí do que está no livro, que é assim: existem grandes correntes elétricas varrendo a superfície da Terra, desde polo a polo em volume, o que torna seu poder tão irresistível quanto o aumento da maré. E existem métodos pelos quais esta força estupenda pode ser seguramente utilizada através de tentativas hábeis de controlá-la, o que seria repleto de terríveis perigos. Em 1895, a PCNE, Sociedade Teosófica de Londres, tá? Isso é uma das falas da Sociedade Teosófica de Londres com relação à força do vril. E isso está nesse livro, está embutido aqui, e em toda a história dessa corrida louca, e que está sendo patrocinada pela ANANEB, por essa sociedade, nesses tentáculos todos que a Anne acabou de citar aqui, que inclusive vem parar no Brasil, nessa busca desenfreada pelo poder, né, e pelo controle do vril. Aí vamos para outra. Vou acelerar aqui, porque senão a gente não sai. E nós chegamos, nada mais, nada menos, no que nessa outra pessoinha, e aí eu vou dar uma introduzida rápida aqui, o Jorglans von Liebenfels. Falei direito, amiga? Liebenfels. Ah, gente, olha só. Liebenfels. Tá. Liebenfels, pronto. Né? Eu não estudei alemão na minha vida, então, assim, é desse jeito aí. Fundador da revista Ostara. Assim, eles não falam português, eu também não sou obrigada a falar alemão. Em inglês eu falo bem, tá bom, já saí bem. Vamos lá. O ponto de partida, a gente acha justamente quando a gente vai fuçando, está nessa revista Ostara. De que raios é isso aí? Essa revista ela foi fundada em 1905, tá? Da qual o nosso querido Bigodinho, em seus anos em Viena, foi um leitor ávido. Tá? A publicação que leva o seu nome, que é Ostara, é o nome de uma antiga deusa germânica da primavera, e que, portanto, denota uma conexão com a tradição nórdica e com antigas divindades pagãs antecedentes da difusão do cristianismo na Alemanha. Tá? E esse alemão aí, ele é um monge, tá? Defensor voraz da questão da raça ariana, então vocês já conseguem traduzir aí do que eu estou falando, né? E assim, fanzoca futuramente do nosso querido Bigodinho, inclusive o Bigodinho, como era leitor voraz da revista dele, ele ajuda na primeira guerra, onde o Bigodinho era soldado, ele ajuda o Bigodinho com os trocadinhos, sabe? Porque o Bigodinho ia lá, pegou, inclusive, 2 volumes raros dessa revista para estudar sobre o vril, e eles tinham um contato ali próximo, tá?
Pode passar para a próxima, por favor. Obrigada. Então, aí a gente chega justamente nesse castelo, que era um castelo da Ordem do Novo Templário, Ordem dos Novos Templários. Esse castelo que a gente está vendo aí é um castelo misterioso, onde Bigodinho passou um tempo, e tem uma torre, que aí a coisa fica mais intrigante, isso depois a pessoinha aqui vai pesquisar, tem o nome de Torre de Madalena. E vamos jogar polêmica? Fogo no parquinho? Quando o Barbudinho, nosso querido Yeshua, passou pela Terra, a gente tem aí escondida a história da linhagem merovíndia, né, e da ligação dele com Madalena, e principalmente com relação à cura, né? O que o Barbudinho fazia, né, com as mãozinhas dele e Madalena, enfim. E aí o castelo, misteriosamente, tem uma torre com o nome de Torre de Madalena. Né? Mas voltando aqui, nós temos a Ordem do Novo Templo, uma seita iniciática templária fundada pelo próprio monge, que é o Liebenfels. Enfim. Anne, você fala o nome quando eu falar. Tá. Né? Muito Pode bom passar... que eu alemão. Oh. Pode passar aí. Aí a gente tem a Ordem dos Novos Cavaleiros Templários, com esse símbolo lindo. Olha isso. O A gente tema não vai dizer o nome central... do símbolo, né? Não vamos dizer o nome do símbolo, mas assim, esse símbolo ele foi cooptado pelos bigodistas, tá? Porque esse é um símbolo que universalmente ele simboliza luz. Tá? Isso, exatamente. E esse símbolo ele está presente em todos os continentes. Todos os povos usam esse símbolo. Inclusive, ele é apontado, e por isso provavelmente foi uma das coisas que levou a ser utilizado, porque era usado como uma marca dos descendentes dos deuses. Pura geometria sagrada, gente. Por isso que eles usam. Né? Não é à toa que eles pegam toda essa simbologia quando a gente fala de olho de Horus, e você pode usar nas duas vertentes o símbolo. Né? E a gente acaba levando para o lado maléfico da coisa, só que a gente sabe que depende muito da intenção que você coloca e você deposita com relação à energia. Tá? O tema central dessa Ordem dos Novos Cavaleiros Templários gira em torno do recém-fundado, né, templo, nesse castelo, e tem a base e a inspiração nas lendas do rei Arthur e a busca incessante pelo que nós conhecemos como Santo Grau. Essa é uma outra história que não dá pano para manga, não, dá pano para uma cortina inteira. Tá? O castelo Wolfenstein ele foi construído por Carlos Magno, esse castelo que a gente viu a figura anterior, no século IX. Tá? E essa ordem desses cavaleiros templários, ela está ligada diretamente a toda essa história que eu falei ali atrás para vocês, tá? Que foi fundada em 1907, né? E eles foram os primeiros a usar esse símbolozinho que está aí, que a gente não vai falar o nome, como a Anne falou, nessa bandeira amarelo-laranja com 4 flores de lis, né? E vocês veem que as flores estão colocadas aí justamente nas pontinhas da Sussu aí, né? E a sede, sim, vai justamente para esse castelo, onde eles desenvolvem, aí que vem, tá? Uma série de experimentos e utilizam o que a gente pode chamar de poderes paranormais para manipular esses experimentos, inclusive experimentos esses que culminam em o que a gente pode falar de hibridização e coisas parecidas com relação à criação do que eles chamam de raça pura, tá? Eles chamavam. E aí vem experimentos assim que não dá muito para a gente falar, tá? E outras receitas. O pessoal está falando no chat, sim. Os bigodistas, eles deixam esse símbolo num ângulo de 45 graus, então ele rotaciona 45 graus e flipa ele. Então, na verdade, em vez de estar apontando para cima, está apontando para baixo do lado esquerdo. Ela está flipada e invertida. Então, realmente existe uma inversão de polaridade do símbolo. Isso, exatamente, gente. E vamos lá, vamos para o próximo aí. O disco
a Anne já tinha colocado lá atrás, que é o Honeybu, né? E ele foi testado com sucesso. Esse desenho é feito pelas Mulheres Maravilhas do Vril, como o William chama, aí chama, né? É um desenho canalizado, no caso, né? Vai lá. Senão a gente não sai daqui hoje. Vamos embora. O símbolo do Vril, a Anne também já tinha trazido, né? Ela vem justamente aí para embasar toda a origem da força Vril utilizada pelas mulheres Vril, né? Vamos embora. E aí tem uma fotinho, essas fotos eu não tinha visto ainda, então esse livro é interessante porque ele traz umas fotos inéditas aí e são muito nítidas, né, dos cabelos com relação à questão das antenas, que utilizando o eletromagnetismo, onde você potencializa a energia aqui na Terra, e a gente sabe que os nossos cabelos têm essa capacidade, né, o eletromagnetismo